Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de mecanismos, né? Nesse caso falando especificamente sobre elementos de máquinas, né? E a gente vai estar falando aqui sobre o parafuso sem cabeça, né? Nesse caso parafuso sem cabeça com espiga, né? Antes de falar especificamente, né, sobre as características desse parafuso, né? A gente vai estar falando aqui sobre o M6 por 20, né? Só reforçar aqui a questão da espiga, né? A espiga é justamente essa parte aqui do parafuso sem cabeça, né? É muito utilizado quando você necessita de um contato, né, ali com uma certa pressão, né? Exemplo, um elemento de transmissão ali para um motor, né, para estar travando ali um eixo, né, em pequenos mecanismos, né? É bem utilizado esse parafuso, né, com o uso da espiga, né? Tanto fenda, né, como esse caso é fenda, né, como também com sextavado interno, né? Bom, vamos aqui verificar as características, né? Aqui a gente tem as indicações de características de construção, né? Aqui o diâmetro, né, o diâmetro externo dele, aqui o rasgo da fenda, né, que seria referente a essa espessura, aqui a profundidade, né, do rasgo da fenda, o comprimento total, o comprimento da espiga e o diâmetro da espiga, né? A gente está falando aqui sobre o parafuso M6 por 20, né? Então, deixa eu tirar aqui para não ficar em cima. Então, aqui a gente está falando sobre o M6 por 20, aqui trazendo referência à rosca métrica, né? O diâmetro nominal de 6, e aqui fazendo referência sobre o comprimento dele, né? De 20 milímetros. E aqui um detalhe importante que é a classe de resistência para esse parafuso. Lembrando que a gente está falando sobre um parafuso, né, escolhido aleatoriamente, a gente está falando sobre as características dele, né? Não é que todo parafuso sem cabeça com espiga vai ter que ter essa classe de resistência, né? Inclusive a gente tem 2 vídeos, né, aí no canal falando só sobre classe de resistência, né? Então é uma situação que depende muito do tipo de aplicação, né? A gente sabe que a classe de resistência ela vai implicar diretamente no custo, obviamente, um custo visando, né, uma determinada necessidade de projeto, o qual o parafuso ele vai estar atendendo ali uma necessidade específica, né? Exemplo, esse caso aqui mesmo do A480, né, ele tem uma característica bem peculiar, mas a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Bom, a gente viu aqui as características de construção, vamos verificar aqui as medidas, né? Então, deixa eu diminuir aqui para ficar melhor, pronto, aqui vai ficar melhor. Bom, então nesse caso aqui, o parafuso M6 por 20, né, ele traz aqui como o diâmetro nominal dele 6 milímetros, né, ou seja, o diâmetro externo, né, faz referência aqui à rosca, né, então tomando como base ali a crista da rosca. O N, o rasgo da fenda é de 1 milímetro, né, um parafuso com diâmetro relativamente pequeno, né, então o rasgo da fenda dele também é curto, né. A profundidade, né, do rasgo da fenda é de 2 milímetros, né, que seria o T. O comprimento total dele 20 milímetros, né, trazendo aqui referência também à denominação geral. A referência do comprimento da espiga 3,3 milímetros, o diâmetro da espiga 4,3 milímetros. Aqui vem outras características. A profundidade do filete, né, 0,61 milímetros, né, ou seja, a referência, né, de altura da construção ali do filete. Então, nesse caso, aí, ele teria 0,61 milímetros de profundidade, né, seria essa referência. E aqui traz a indicação da classe de resistência, A480. Né? A relação peculiar que tem aí sobre essa designação está ligado à liga dele, né, que traz justamente esse numeral 4. Né? O A está referente, né, ao aço austenítico, né, e o 4, né, uma liga trazendo aí, principalmente cromo, níquel e molibdênio, né, são os principais elementos de liga. E ele traz um detalhe interessante que é a aplicação. Ele é muito utilizado, né, em elementos que têm uma alta taxa de contaminantes, né, exemplo, corrosão, né, é muito utilizado aí na área marítima, né, justamente por causa da resistência à corrosão. Né, então essa classe, né, A480. O A4 está ligado à questão da liga, né, aço austenítico, no caso estrutural, com a adição de liga de cromo, níquel e molibdênio. O 80 ele faz referência à resistência à tração, né, ou seja, você pega esse valor e multiplica por 10 newtons por milímetro quadrado.
né? Então a resistência à tração desse parafuso é 80 vezes 10. 80 vezes 10, obviamente, vai dar 800, né? Então a resistência dele é de 800 newtons por milímetro quadrado, resistência à tração, né? Então é a referência aí da classe de resistência. A broca, né, caso você venha fazer o furo roscado para uso desse parafuso, a broca indicada é de 5 milímetros. Lembrando que se você for pegar pela norma, né, normalmente dá um pouco de diferença, né? Exemplo, você pode encontrar aí 4,89, 4,9, enfim, né, referente ao cálculo padrão, né, estipulado pela norma. Só que o que acontece, às vezes o valor, você não vai ter broca padronizada, né, para aquele valor, né? Então aí a indicação é a broca de 5 milímetros, né, a broca padronizada mais próxima ali ao valor de execução ali para o furo. E o passo, né, que é a distância aí da crista do filete, 1 milímetro, né, passo padrão aí. Lembrando que essa rosca ela não é uma rosca fina, né? Se fosse uma rosca fina ela vinha indicação, né, parafuso sem cabeça, com espiga, M6 por 20 e rosca fina, que não é o caso, né? Então aí ele traz aí a referência do passo normal. Tá bom? É isso. Não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos. Valeu!